O milionário quis humilhar a jovem garçonete na sua festa, dizendo que se ela tocasse o violino, ele daria R$1 milhão a ela. A mãe dele observou e riu, pois a garçonete tocou o violino, emocionando a todos. O som das conversas animadas e o tilintar dos copos de cristal enchiam o salão de festas da minha mansão. Era meu aniversário de 70 anos. Uma data que deveria ser de pura alegria. Mas meu coração estava apertado. Meus olhos estavam fixos em meu único filho, Diego. Com seus 40 anos, ele mantinha a postura de um rei em seu castelo, mas a alma de um garoto mimado que nunca precisou lutar por nada na vida. E naquele momento, ele havia escolhido sua próxima vítima. R$1 milhão. É o que eu ofereço. A voz de Diego cortou o murmúrio da festa como uma faca. Todos os convidados se viraram, curiosos, formando um círculo ao redor dele. No centro, pálida e assustada, estava Maria. Uma jovem de 20 e poucos anos, vestida com um uniforme simples de garçonete, segurando uma bandeja com as mãos trêmulas. Ela mal conseguia levantar o olhar do chão. "O que está acontecendo aqui, Diego?" E perguntei, tentando manter a calma, embora a raiva já começasse a ferver dentro de mim. Ele me lançou um sorriso arrogante. O mesmo sorriso que usava desde criança quando sabia que estava prestes a fazer uma travessura. "Apenas um pouco de diversão, mamãe. Nossa querida garçonete aqui estava admirando o violino da orquestra. Aposto que ela nem sabe segurar um desses." Ele apontou para um instrumento valioso que descansava em seu pedestal de veludo, um Stradivarius que fora do meu falecido marido. Então fiz uma proposta simples. Se ela conseguir tocar uma única melodia decente nesse violino, eu dou a ela R$1 milhão. Se não conseguir, bem, ela continua servindo as bebidas, talvez com um pouco mais de humildade. O riso debochado de alguns amigos de Diego ecoou pelo salão, mas a maioria dos convidados parecia desconfortável. Vi a humilhação nos olhos de Maria, lágrimas se formando nos cantos, ameaçando escorrer por seu rosto corado. Ela era apenas uma garota tentando ganhar a vida, e meu filho, com todo o poder e dinheiro que eu lhe dei, a usava como um brinquedo para seu entretenimento cruel. Eu me aproximei, colocando uma mão protetora no ombro de Maria. "Diego, isso é ridículo. Deixe a moça em paz. Ela está aqui para trabalhar, não para ser parte do seu circo." "Qual é o problema, mamãe? É só uma brincadeira?" Ele insistiu, o tom de voz carregado de desprezo. "Ou talvez a senhora também ache que ela não consegue? Vamos, será divertido. Quero ver a cara dela quando fizer um barulho de gato sendo arranhado com o violino mais caro do mundo." Ele se virou para Maria, que parecia encolher sob seu olhar intimidador. "Então o que me diz, garota? R$1 milhão. É mais do que você vai ganhar em sua vida inteira servindo canapés. Uma chance única. Ou você é covarde demais para tentar?" Senti o corpo de Maria tremer sob minha mão. Ela olhou para mim, os olhos suplicando por ajuda. Por um instante, pensei em acabar com aquela palhaçada, em expulsar meu próprio filho da minha festa. Mas então algo mudou no olhar dela. A súplica foi substituída por uma faísca de desafio. O medo deu lugar a uma determinação que eu conhecia muito bem. Era a mesma determinação que eu via em seus olhos durante nossas aulas. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e, com uma voz surpreendentemente firme, respondeu. "Eu aceito." Um silêncio chocado tomou conta do salão. Diego ergueu as sobrancelhas, pego de surpresa. Ele não esperava por isso. Ele esperava que ela chorasse, que fugisse. Ele esperava uma vitória fácil, uma humilhação garantida. Mas Maria não era uma presa fácil. "Excelente", exclamou Diego, recuperando a compostura e o sorriso maldoso. Ele caminhou até o pedestal, pegou o violino com um cuidado exagerado e o estendeu para ela como se estivesse oferecendo uma joia a um porco. "O palco é todo seu. Não nos decepcione." Maria caminhou lentamente até o pequeno palco onde a orquestra havia se apresentado mais cedo. Cada passo dela era seguido por dezenas de olhares, alguns curiosos, outros céticos, muitos carregados de pena. Ela pegou o violino das mãos de Diego e a maneira como seus dedos se curvaram ao redor da madeira polida, a forma como ela o aninhou em seu ombro com uma familiaridade íntima, deveria ter sido um aviso para meu filho. Mas ele estava cego demais por sua própria arrogância para perceber. Ela ajustou o arco, fechou os olhos por um momento e o mundo pareceu prender a respiração. Eu observei Diego, que cruzou os braços com um sorriso de escárnio, esperando o som estridente que provaria que ele estava certo. Ele se inclinou para um amigo e sussurrou algo, e os dois riram baixinho. A ignorância dele era quase tão dolorosa quanto sua crueldade.
Ele não fazia ideia do que estava por vir. E eu, sua mãe, estava ali, pronta para assistir ao seu mundo de certezas desmoronar, nota por nota. Eu apenas observei, parada no meio do salão, sentindo o peso dos meus 70 anos não nos ossos, mas na alma. Meu nome é Olga, e por mais de 50 anos minha vida tem sido a música. Fui professora de violino em conservatórios renomados antes de me aposentar para dar aulas particulares para um seleto grupo de alunos. A música era meu refúgio, minha paixão, a linguagem universal que eu acreditava ser capaz de tocar até os corações mais duros. Mas, olhando para meu filho, Diego, com aquele sorriso de superioridade estampado no rosto, comecei a duvidar. Como pude criar um homem de 40 anos com a maturidade emocional de uma criança birrenta? A verdade é que a cena que se desenrolava na minha frente era uma ironia amarga, um segredo que apenas eu e a jovem no palco compartilhávamos. Maria não era uma garçonete qualquer que, por acaso, estava admirando um instrumento caro. Ela era uma das minhas alunas. E não apenas uma aluna, mas a mais talentosa que eu tivera em décadas. Eu a conhecia há pouco mais de um ano. Ela trabalhava em um café perto da minha casa, sempre com um sorriso cansado, mas gentil. Um dia, ela me ouviu falando ao telefone sobre uma das minhas aulas, e seus olhos brilharam de uma forma que eu não via há muito tempo. No final do seu turno, ela me abordou com uma timidez comovente, perguntando se eu dava aulas. Contou-me que seu avô costumava tocar em uma orquestra pequena em sua cidade natal e que o sonho dela sempre foi aprender, mas a vida nunca lhe dera a oportunidade. O dinheiro era curto. Mal dava para o aluguel e para ajudar a mãe doente. Vi em seus olhos a mesma fome de música que eu tinha na juventude. Vi uma alma que precisava da arte para respirar. No dia seguinte, ofereci a ela aulas gratuitas. Inicialmente ela recusou, envergonhada demais para aceitar o que ela chamava de caridade. Não é caridade, minha querida, eu lhe disse. É um investimento. O talento como o seu não pode ser desperdiçado por algo tão trivial como o dinheiro. E que talento ela tinha! Suas mãos, acostumadas ao trabalho pesado de servir mesas, moviam-se sobre as cordas com uma delicadeza e precisão que eram simplesmente inatas. Ela absorvia cada lição. Praticava por horas a fio em um violino velho e emprestado, e em poucos meses superou alunos que estudavam há anos. A música fluía através dela, não como algo aprendido, mas como uma parte essencial de seu ser. Quando decidi dar a festa de aniversário, soube que Maria estava passando por um aperto financeiro ainda maior. A mãe dela precisava de um tratamento caro. Oferecer-lhe o trabalho de garçonete na festa pareceu-me uma forma discreta de ajudá-la a ganhar um bom dinheiro em uma única noite, sem ferir seu orgulho. Eu nunca, nem em meus piores pesadelos, poderia imaginar que meu próprio filho a transformaria no alvo de sua crueldade. Meu coração doía de vergonha. Diego era o retrato do privilégio. Criado em berço de ouro, nunca lhe faltou nada. Carros, viagens, roupas de grife, tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas eu falhei em lhe dar o essencial. Empatia, humildade, um senso de valor que não estivesse atrelado a uma conta bancária. Ele via pessoas como Maria não como seres humanos, mas como peças em seu tabuleiro de jogo, peões a serem movidos e descartados para sua própria diversão. Ele olhava para a roupa simples dela, para suas mãos calejadas, e via fraqueza, inferioridade. Ele não conseguia enxergar a força, a resiliência, a beleza interior que eu via com tanta clareza. Enquanto Maria se posicionava no palco, ajeitando o Stradivarius em seu ombro, vi o pânico inicial em seus olhos ser substituído por uma calma fria. Ela olhou para a plateia, para os rostos zombeteiros dos amigos de Diego, e depois seus olhos encontraram os meus. Eu lhe dei um aceno de cabeça quase imperceptível, uma mensagem silenciosa que só nós duas entenderíamos. Mostre a eles. Mostre a todos quem você é. Diego, percebendo nossa troca de olhares, riu alto. Olhe só, mamãe está dando seu apoio moral. Que comovente. Vamos, garota, o tempo está passando. O milhão está esperando. Ou a cozinha, você escolhe. O salão ficou em um silêncio absoluto. A tensão era palpável. Podia-se ouvir o zumbido suave do ar-condicionado, a respiração coletiva de mais de 100 pessoas. Maria fechou os olhos, isolando-se do mundo. Sua postura mudou. A garçonete assustada desapareceu, e em seu lugar surgiu uma artista. Ela ergueu o arco, segurando-o no ar por um segundo que pareceu uma eternidade. Eu prendi a respiração. Eu sabia do que ela era capaz, mas tocar sob essa pressão,
com um instrumento que valia mais do que um prédio, diante de uma plateia hostil, era um teste de fogo. Meu filho encostou-se em uma pilastra, os braços cruzados, a expressão de quem espera pacientemente por um desastre anunciado. Ele não fazia ideia de que o desastre iminente não era o de Maria, era o dele. O arco finalmente começou a se mover, descendo em direção às cordas. E naquele instante, antes que a primeira nota soasse, eu sabia que aquela noite não terminaria com a humilhação de uma jovem garçonete, mas com a lição mais dura que meu filho jamais receberia. A primeira nota que saiu do violino não foi um arranhão, nem um som desafinado. Foi um som puro, cristalino, uma nota longa e melancólica que silenciou até os mais céticos. Flutuou pelo salão como uma pluma, capturando a atenção de todos e fazendo os pelos dos meus braços se arrepiarem. Vi o sorriso de Diego vacilar por uma fração de segundo, uma pequena rachadura em sua máscara de arrogância. Ele olhou para o palco, confuso, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. E então, Maria começou a tocar. Não era uma melodia simples ou uma música de iniciante. Era o Capricho no 24 de Paganini, uma das peças mais difíceis e tecnicamente exigentes já escritas para o violino. Os dedos dela dançavam sobre as cordas com uma velocidade e precisão que eram de tirar o fôlego. Notas rápidas, arpejos complexos, passagens que exigiriam anos de prática de um músico profissional fluíam do violino com uma facilidade desconcertante. A transformação foi total. A garçonete tímida e assustada havia desaparecido completamente. No palco, sob as luzes, estava uma virtuose. Seu corpo balançava suavemente ao ritmo da música, seus olhos fechados em pura concentração e êxtase. Ela não estava apenas tocando notas. Ela estava contando uma história. Havia dor, luta, esperança e, finalmente, um triunfo avassalador em cada compasso. A música encheu cada canto do salão, envolvendo-nos, emocionando-nos. Olhei ao redor. Os convidados estavam paralisados, boquiabertos, copos de champanhe esquecidos nas mãos, conversas interrompidas. Vi mulheres enxugando lágrimas discretas, e homens, antes indiferentes, agora com os olhos fixos no palco, completamente cativados. A atmosfera de zombaria havia se evaporado, substituída por um respeito e uma admiração profundos. Meu olhar voltou-se para Diego. O sorriso havia desaparecido completamente de seu rosto. Sua pele estava pálida, e sua boca estava ligeiramente aberta em choque. Ele olhava para Maria como se estivesse vendo um fantasma. Sua humilhação planejada, sua brincadeira cruel, estava se transformando em seu próprio pesadelo. A pobre garçonete que ele queria ridicularizar estava dando um espetáculo, um show de talento puro que ninguém ali jamais esqueceria. E ela estava fazendo isso com o violino que ele usou como arma para humilhá-la. Quando a última nota vibrante do capricho ecoou e desapareceu no silêncio, o salão permaneceu quieto por um instante, como se todos estivessem com medo de quebrar o encanto. Então, a explosão. Um aplauso estrondoso, avassalador, irrompeu de todos os lados. As pessoas se levantaram gritando "Bravo!", assobiando. Eram aplausos não apenas pela música, mas pela coragem, pela reviravolta, pela justiça poética que todos haviam testemunhado. Maria abriu os olhos, parecendo um pouco surpresa com a intensidade da reação. Ela fez uma reverência graciosa. As lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto, mas não eram mais lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de orgulho, de alívio, de vitória. Foi então que eu agi. Caminhei com passos firmes até meu filho, que ainda estava paralisado perto da pilastra. Peguei-o pelo braço, a força em meu aperto surpreendendo-o. "Venha comigo", disse eu, com uma voz que não admitia recusa. Arrastei-o até o palco, onde Maria ainda estava recebendo os aplausos. Peguei o microfone do mestre de cerimônias. A multidão começou a se acalmar, curiosa para ver o que aconteceria a seguir. "Boa noite a todos", comecei, minha voz soando clara e forte pelos alto-falantes. "Acredito que meu filho Diego tem algo a pagar." Virei-me para ele, cujos olhos estavam arregalados de pânico. R$1 milhão, não foi, Diego? Foi a sua oferta. Agora pague à senhorita Maria o que você lhe deve. Ele gaguejou, incapaz de formar uma frase. "Mãe, eu não posso. Eu estava só." "Você estava só o quê, Diego?" "Brincando. Humilhando uma pessoa que trabalha honestamente para ganhar a vida, pois suas brincadeiras têm consequências", declarei olhando para a plateia. "No entanto, há um pequeno problema. Meu filho não tem R$1 milhão. Na verdade, ele não tem um centavo em seu nome. Tudo o que ele ostenta,
O carro esportivo na garagem, o apartamento de luxo, as roupas de grife, tudo foi pago por mim. O dinheiro é meu. Um murmúrio percorreu o salão. Diego ficou vermelho como um pimentão. A humilhação agora completa e pública. Mas uma promessa é uma promessa. Continuei, virando-me para Maria, que me olhava com espanto. Diego não pode pagar, mas eu posso, e eu vou. Maria, a partir de amanhã, o carro de Diego é seu. O apartamento dele será vendido, e o dinheiro será transferido para sua conta. Todas as joias e relógios caros que ele coleciona serão avaliados e o valor também será seu. Acredito que tudo isso junto deve chegar perto do 1 milhão que lhe foi prometido. O queixo de Diego caiu. Mãe, você não pode fazer isso. São as minhas coisas. Elas nunca foram suas, Diego. Foram empréstimos. E seu crédito comigo acabou esta noite, respondi friamente. E quanto a você, já que está sem casa, sem carro e sem mesada, vai precisar de um emprego. E eu tenho uma vaga perfeita. A partir da próxima festa que eu der, você será o garçom. Vai aprender o que é trabalhar de verdade, o que é servir, o que é tratar as pessoas com respeito, independentemente de quem elas sejam. Talvez um pouco de humildade forçada lhe ensine o que todo o meu dinheiro não conseguiu. O silêncio no salão era total. Diego olhava para mim, incrédulo, derrotado. Depois, olhou para Maria, que estava de pé no palco, não com um ar de triunfo, mas com uma dignidade silenciosa. A garçonete que ele tentou esmagar estava prestes a receber a vida que ele sempre teve como garantida. E ele estava prestes a experimentar a vida que ele tanto desprezava. A lição estava apenas começando. Passou-se 1 ano desde a noite da minha festa de aniversário. Uma noite que redesenhou o destino de 2 pessoas de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Hoje em dia, a vida é muito diferente para Maria e para o meu filho, Diego. Maria não serve mais mesas. A história da garçonete do violino se espalhou como fogo pela alta sociedade. Jornais e blogs de eventos contaram sua história, e o vídeo de sua performance, gravado pelo celular de um dos convidados, viralizou na internet. De repente, todos queriam contratar a musicista talentosa com a história de Cinderela. Com o dinheiro da venda dos bens de Diego, ela pôde cuidar da mãe, comprar um violino de alta qualidade para si e se dedicar inteiramente à sua arte. Hoje, estou em um casamento elegante em um dos locais mais sofisticados da cidade, e no centro do salão, em um pequeno palco iluminado, está Maria. Ela não usa mais um uniforme simples, mas um longo e deslumbrante vestido de seda que brilha sob as luzes. Ela toca com a mesma paixão e emoção daquela noite. Mas agora há uma confiança em sua postura, um brilho de alegria em seus olhos que não existia antes. Ela não é mais a garota que luta para sobreviver. É uma artista realizada, que vive do seu sonho e a paga generosamente por isso. As pessoas não a olham com pena ou zombaria, mas com pura admiração. Ela se tornou um nome, uma presença requisitada nas festas mais exclusivas. Ela transformou a tentativa de humilhação em seu maior trampolim. Enquanto a melodia suave que ela toca preenche o ambiente, um garçom se aproxima de mim com uma bandeja de taças de champanhe. Gostaria de uma bebida, senhora? Ele pergunta, a voz baixa e formal, sem me olhar nos olhos. Eu pego uma taça e olho para ele. É Diego. Ele está vestido com o uniforme preto e branco impecável da empresa de catering. Seu cabelo, antes sempre perfeitamente arrumado, está um pouco desalinhado pelo suor. Suas mãos, que nunca fizeram nada mais pesado do que segurar um copo de uísque, agora estão calejadas de carregar bandejas pesadas e recolher pratos sujos. O rosto dele carrega uma expressão constante de ressentimento e humilhação. No começo foi terrivelmente difícil. Ele reclamou, gritou, ameaçou ir embora. Deixe-o ir, eu disse. Mas não espere um centavo meu. Sem dinheiro, sem contatos que não estivessem ligados a mim e sem nenhuma habilidade profissional, ele descobriu que o mundo real era muito mais duro do que ele imaginava. Ele engoliu o orgulho e aceitou o trabalho que lhe ofereci. Servir nas minhas festas e nas festas dos meus amigos é a parte mais difícil para ele. Ele tem que servir as mesmas pessoas com quem antes socializava e ria. Ele vê seus antigos amigos ignorá-lo, ou pior, olhá-lo com uma mistura de pena e desprezo. O mesmo olhar que ele costumava dar aos outros. Cada taça que ele serve, cada guardanapo que ele dobra, é uma lição amarga de humildade. Meu coração de mãe dói ao vê-lo assim? Sim, dói terrivelmente. Houve noites em que chorei, perguntando-me se eu não havia sido dura demais, mas então me lembro do seu olhar cruel naquela noite, da sua total falta de compaixão.
Eu não lhe tirei o dinheiro para me vingar, mas para lhe dar a chance de construir algo por si mesmo, de encontrar valor em algo que não fosse herdado. Eu o coloquei neste trabalho para que ele pudesse olhar nos olhos das pessoas que servem e ver um ser humano, não um objeto. Ainda não sei se a lição está sendo aprendida. Ele ainda é um homem amargo, mas às vezes vejo pequenos vislumbres de mudança. Na semana passada, vi-o ajudando uma copeira mais velha a carregar uma caixa pesada. Outro dia, ouvi-o pedindo desculpas genuínas a um convidado em quem ele esbarrou acidentalmente. São coisas pequenas, quase imperceptíveis, mas são sementes. Sementes de uma humanidade que eu espero que um dia floresça. Maria termina sua apresentação e o salão explode em aplausos. Ela sorri, um sorriso genuíno e radiante. Nossos olhos se encontram através do salão e ela me dá um pequeno aceno de cabeça, um gesto de gratidão que compartilhamos. Ela superou tudo e venceu. Diego para por um momento no canto do salão observando-a. Não há mais zombaria em seu olhar. Há algo mais complexo. Inveja, talvez um pingo de respeito relutante, e a dura compreensão de que o talento e a força de caráter são moedas muito mais valiosas do que o dinheiro que ele sempre teve. Ele se vira e volta para a cozinha. Ainda há um longo caminho a percorrer, e sua punição continuará até que eu veja uma mudança real. Ele pode me odiar por isso agora, mas tenho esperança de que um dia, talvez, ele entenda que esta foi a maior prova de amor que eu poderia lhe dar. A chance de se tornar um homem de verdade. A vingança emocional daquela noite não foi o fim da história. Foi o começo de 2 novas vidas. Uma de superação gloriosa, a outra de uma redenção lenta e dolorosa. E eu estaria aqui para testemunhar ambas.